Cressol completa 30 anos com muitos números para comemorar que só fazem sentido por causa de você. O tempo passou, mas com você do nosso lado é só o começo. Cressol, os próximos 30 anos começam por você. Durante toda a terça-feira, mais uma sessão do júri foi realizada na comarca do município de Barracão. Junto com a gente, um dos advogados de defesa, Dr. Gaspar Fidelis de Almeida Júnior, onde um trabalho extenso foi realizado, um caso que foi registrado há quase 10 anos atrás e hoje, então, se fez justiça. Exato. Aqui com os jurados. Falar um pouquinho desse trabalho realizado nessa terça-feira, doutor. Pois bem, esse é um processo, como você mesmo falou, processo de anos, processo que eu iniciei, inclusive, apresentando o cliente na época à delegacia, apresentando a arma do crime, confessando a prática do crime. E o bacana de hoje é que, após todo esse período, a tese defensiva que tanto nós defendíamos, ou seja, que é a legítima defesa do irmão dele, ele matou uma pessoa para defender o irmão, hoje foi acolhida, hoje o cliente está absolvido e nunca mais vai falar sobre isso na vida dele. Hoje o câncer da vida dele foi extirpado. Para falar com a gente também, Dr. Clederson Jardel Porsche, advogado do acusado, então, que hoje sai absolvido. Trabalho bem extenso realizado durante essa terça-feira, mas que a acusação, que a defesa, perdão, sai satisfeita. Sim, a defesa é muito satisfeita. Nosso objetivo principal era a absolvição do nosso cliente, do Irani. Todo o processo foi baseado na legítima defesa de terceiro, que foi o Irani defendendo o irmão dele que estava sendo agredido, quase morreu, só não veio a falecer, o senhor Ivan, justamente pela intervenção do Irani. Então, na data de hoje foi feita justiça, o Irani sai daqui absolvido e o Joaquim, que é o acusado de tentar matar o irmão do Irani, o senhor Ivan, sai daqui com uma condenação, né? Então, o nosso trabalho foi feito, a justiça foi feita, o trabalho muito bem realizado, tanto por parte do Ministério Público, que muito bem atuou, a defesa do senhor Joaquim também, a nossa defesa também, todo mundo com respeito entre todos, não teve nenhum problema aqui, então a gente sai muito satisfeito com o resultado e com o trabalho realizado. Para falar ainda desta sessão do júri realizada aqui na comarca de Barracão, Dr. Facundo, aonde veio com teses para defender o seu cliente, né, o Joaquim, e o corpo de jurados entendeu pela condenação, mas sim com a tornozeleira eletrônica. O que falar desse trabalho realizado pela defesa? Então, estamos nesse trabalho há 10 anos. Acompanhamos desde o início a instrução, fase do inquérito, as instruções judiciais e o que culmina aqui vem desaguar no Tribunal do Júri. E o Tribunal do Júri é soberano, ele entendeu pela condenação do Joaquim pelo homicídio simples, a tese era pela absolvição, mas assim o entendimento, que eu volto a dizer, é soberano, respeitamos. Conseguimos já de início de plano a retirada da qualificadora, que era pelo motivo fútil, que agravaria mais uma eventual pena. Isso foi de concordância do próprio Ministério Público e foi retirada, excluída de qualquer condenação. E agora vamos seguir os próximos trâmites legais, aguardar a publicação da sentença para que o Joaquim dê início já ao seu cumprimento da pena, mas assim, que foi fixada dentro do mínimo legal no universo que poderia chegar a 12 anos. Uma pena de 4, acredito que seja um bom trabalho de qualquer forma. Para falar com a gente também desse júri realizado nesta terça-feira, o juiz aqui da comarca, que inclusive hoje realiza o seu primeiro júri. Doutor, um caso que foi realizado há quase 10 anos atrás e hoje teve a sua sentença final. É um trabalho realizado com longevidade durante todo o dia, mas um júri tranquilo também por todas as partes, inclusive pelo Ministério Público. Exatamente. Primeiramente, uma saudação a todos que estão assistindo. E é sempre uma questão muito delicada no júri, porque o debate de ideias de forma oral geralmente vai trazer alguma complicação, algum estresse que vai gerar algum entrever entre as partes. Mas hoje o que se observou foi um grande profissionalismo, tanto do Ministério Público com relação às defesas, quanto das defesas entre si. Hoje nós tivemos uma situação muito peculiar, em que, embora nós tivéssemos dois acusados, eles não eram acusados de colaborar para o mesmo crime. Eles eram acusados de crimes tecnicamente um contra o outro. Então, a defesa de um acabava se tornando uma acusação contra o outro,
De todo modo, a gente observou que durante todo o plenário as defesas ficaram sentadas ali, uma ao lado da outra, não houve nenhum tipo de discussão ou de conflito que viesse a sair daquilo que estava dentro do processo. Ou seja, você chega com uma primeira impressão muito boa. Desde que eu cheguei aqui, já no mês passado, a minha impressão em relação não só à comarca, mas em relação ao fórum e aos servidores tem sido excelente. Barracão, pela localização na fronteira, é uma comarca que causa um pouco de medo para os juízes que estão chegando, mas chegar aqui com o fórum dessa estrutura, com servidores que demonstram esse empenho, a APAC aqui de Barracão, que é um modelo, e com os advogados que demonstram essa qualidade de atuação, esse profissionalismo, o Ministério Público também muito atuante no sentido não de órgão acusatório, mas de órgão promotor de justiça, efetivamente dá uma tranquilidade para a gente que está chegando. Existe já algum próximo júri a ser marcado ainda nesse ano ou só ano que vem? Nós temos um júri previsto, se eu não me engano, para o dia 9, se for terça-feira é o dia 9, e esse vai ser o último júri deste ano. Temos ainda alguns júris para serem marcados ano que vem, mas ainda sem data pré-definida.